Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Amém? Ele sabe para quem que é. Bom, a gente agradece a Deus por esse momento precioso, essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Obrigado, pastor Fernando, irmã Irene. Um abraço enorme para os nossos irmãos na fé, principalmente para os irmãos da Célula 6, né? Os anfitriões, o Ivanildo e a Selma, né? A gente tá tanto tempo sem se ver na igreja no total, mas graças a Deus por essa oportunidade, né? E essa condição que a tecnologia nos dá, da gente poder se ver pelo menos, né? Virtualmente. Então hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês, pensando no que a gente pode estar nesse momento de adversidade mundial, né? Tomar nossos lugares, né? O nosso lugar, ele cumprir o nosso papel como igreja, e eu quero meditar com vocês em algumas coisas, amém? Então vamos fazer uma oração antes de nós começarmos a meditar na palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento na sua presença, te agradecemos pela nossa salvação em Cristo Jesus, te damos graças, Pai, pelo teu glorioso Espírito, a tua santa palavra, te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo o Senhor é bom. Queremos pedir que o Senhor nos conceda, Pai, o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da verdade, que o Senhor ilumine os olhos espirituais de cada um de nós e que nós, como igreja, possamos a cada dia nos firmar, nos consolidar e nos fortalecer no Senhor, para que o teu nome seja glorificado e todos saibam que o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, eu quero meditar com vocês, vai ser uma palavra breve, mas eu acredito que isso vai nos encorajar a prosseguir e vai fazer com que a gente, de fato, venha se posicionar cada vez mais nas escrituras sagradas, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia por perto, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tá bom? A palavra do Senhor diz assim, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, a palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Eu vou ler novamente. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí eu quero também ler com vocês um versículo que está lá no livro de Esther. Esther capítulo 4 e o versículo 14. Esse versículo, eu gostei muito dele, eu fui ministrada pelo Senhor por ele, até mesmo através de um livro que eu li, na época que eu fazia o curso, e eu acho tão propício para esse momento. Ele diz assim, a tradução que eu vou ler está na NVI, tá bom? Esther, capítulo 14, versículo 4. Diz assim, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem disse isso para Esther foi Mordecai. E aí é lógico, eu não vou entrar no contexto geral da história de Esther, muitos já conhecem essa história. Se você não conhece, leia o livro de Esther, é lindo, é uma bênção, muito edificante, você pode extrair muitos princípios para a sua vida. Mas o que eu quero me ater hoje, o que eu quero ficar com vocês hoje, é sobre essa questão do propósito de Deus e discernir o tempo de Deus no nosso dia a dia, no contexto que nós estamos. E aí eu acho interessante que Mordecai faz essa pergunta para Esther, né? Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, Deus tem um propósito para o mundo. Deus tem um propósito para a sua família, para a minha família. Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Então, o que a gente entende, o que a gente vê nas escrituras? Deus trabalha em todo o tempo. Mas ele não trabalha de maneira aleatória. Deus trabalha com um propósito. Deus trabalha com um propósito. Tudo que ele faz é com um propósito. Então, Esther, a história de Esther é muito linda. E a Esther era uma órfã.
que se tornou rainha e livrou o seu povo, livrou o povo judeu da destruição. Então, olha que tremendo. Esther era órfã e Deus a levantou, Deus a colocou numa posição de rainha, no momento em que o extermínio do povo judeu era iminente. Então, eu quero levar você a pensar, vamos pensar juntos sobre isso, né? Um Deus de propósito, um Deus que tem um propósito em todas as coisas, um Deus que tem propósito em tudo. Então, eu fico pensando, o que seria um momento como este para nós, como igreja, como cristãos, como família de Deus? O que seria um momento como este? Para Esther, a gente já viu que foi a iminência da destruição do povo dela, do povo judeu. E para nós, o que seria? Então, para nós, o que eu entendo é que é um momento em que eu e você, o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje. Hoje eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Hoje nós somos igreja do Senhor. Neste tempo, neste momento, com um propósito. Você já parou para pensar por que você nasceu neste século? Por que você nasceu no Brasil? Por que você mora no bairro, na cidade que você mora? Você já parou para pensar por que você existe? Qual é a razão da sua existência? Por que eu e você não nascemos lá no século passado? Ou, sei lá, 1800, 1700, não sei. Por que agora? Nós existimos agora, nesse tempo, nesse século, nessa nação. Por que nascemos brasileiros? Não poderia, eu mesmo não poderia ter nascido lá na África, né? Por que eu nasci aqui no Brasil? Então a gente tem que parar e pensar e refletir o porquê da nossa existência. E não só porque nós existimos, mas porque nesse tempo, nesse momento, nessa nação, nesse bairro, nessa cidade. Você parou para pensar nisso? Porque há propósito de Deus em todas as coisas. Ainda que a gente não entenda, ainda que a nossa conversão foi, depois de muitos anos de nascido, ainda que a gente não tenha uma compreensão total, mas em todas as coisas, Deus tem um propósito, tá bom? Aí outra coisa que eu quero pensar, meditar com vocês também. Deus, ele não foi pego de surpresa com essa pandemia. Deus não é pego de surpresa quando as adversidades vêm. Deus é soberano, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe tudo, amém? Deus ele não é pego de surpresa. Deus não sabia que isso ia acontecer no ano de 2020, Deus não sabia que outras epidemias, até mesmo pandemias que ocorreram lá atrás, elas iam acontecer. Deus sabe tudo, não tem nada oculto, não tem nada que venha pegar Deus de surpresa. Então, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um controle nas suas mãos, Ele é soberano. E Deus conhece todos os planos do diabo. Deus sabe tudo, tudo que está por vir, tudo que vai acontecer. E biblicamente nós também podemos saber. Amém? Embora a gente não entenda e não conheça nos mínimos detalhes, mas a palavra é clara. Os dias nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, esses últimos dias antes da volta de Cristo, biblicamente falando, tem muita coisa para acontecer. Mas eu estou falando isso para você, não é para colocar medo, não é para que você sinta medo, para que você sinta desencorajado. Não, é para que você entenda que Deus reina, Deus governa, Ele é soberano. Ele sabe de tudo, Ele está acima de todos. Amém? E a gente precisa desenvolver a nossa fé nesse caráter de Deus, nesses atributos de Deus, para que quando as adversidades venham, a gente não se aflija. Amém? Olha, eu quero também falar um pouquinho com vocês sobre uma outra coisa, né? Diante de tudo isso que a gente está passando, ou que a gente possa vir passar, eu creio que, claro, está na Bíblia, né? Que desde Gênesis até Apocalipse, Deus sempre levantou, né? Homens e mulheres naqueles momentos específicos da história.
Deus sempre usou, né? Deus usou reis, sacerdotes, Deus usou profetas. Ele sempre usou, né? Para alinhar, para trazer, para consolidar o propósito dele. Por exemplo, Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo com um propósito. Jesus veio ao mundo com um propósito. Ele se manifestou como Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Ele veio no propósito de nos salvar, de nos redimir. Então, a gente precisa também entender que nós estamos nesse tempo, nessa geração, vivenciando tudo que nós estamos passando, mas existe um propósito divino. E que a gente não pode se afligir diante dessas diversidades. É como o Edivan falou, né? E até mesmo o pastor Fernando já colocou. E a gente sabe, né? Dificuldades todos nós vamos enfrentar, alguns já estão enfrentando, outros talvez vão enfrentar. Momentos difíceis, né? Muitos estão passando. Mas a gente precisa, no nome de Jesus, edificar a nossa fé na palavra. Porque se não nos firmarmos na palavra, nós não vamos suportar os dias vindouros, os anos vindouros. Amém? Então, eu creio que Deus, assim como lá no passado, né? E também agora no futuro, até que se cumpra, né, as profecias de Apocalipse, eu creio que Deus vai levantar pessoas e vai colocar pessoas intencionalmente em lugares de autoridades, em lugares específicos, para que o propósito dele se cumpra. E aí a pergunta que eu te faço é: onde é que nós devemos estar nesse tempo como igreja, como cristãos, como filhos? Se a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, nós estamos num tempo como este para fazer a diferença. E fazer a diferença onde? Primeiro, no nosso convívio familiar, na nossa sociedade, aonde a gente for estiver, fazemos a diferença. Porque Deus vai, nesses últimos dias, Ele já começou a estabelecer pessoas para o cumprimento do seu propósito. E Ele fez isso, Ele já tem tudo isso planejado antes mesmo da fundação do mundo. Agora a gente precisa entender o seguinte: no que diz respeito aos aspectos no aspecto mundial, o propósito de Deus vai se cumprir. Eu e você, crendo ou não, vai se cumprir. As profecias bíblicas referentes ao mundo, à humanidade, ela vai se cumprir. Ao reino vai se cumprir. Eu e você, crendo ou não, vai se cumprir. Mas o propósito de Deus, que é de maneira individual, específica, eles só se cumprirão se nós dermos ao Senhor as condições favoráveis. Amém? Então, vamos dar um exemplo. Jesus vai voltar. Jesus Cristo voltará. Ele virá nos buscar. Isso, você crendo ou não, vai acontecer. Não depende de mim, de você, para que isso aconteça. Mas outros aspectos do que vai acontecer futuramente e no que diz respeito à nossa vida pessoal, as profecias, as promessas de Deus para nós e até mesmo para os justos, só vão acontecer se a gente estiver posicionado na palavra, se a gente estiver firmado nessa verdade, se a gente tiver fé. A Bíblia diz assim: o justo viverá pela fé. Então imagine, a gente está vivenciando esse tempo de pandemia. Quantas coisas a gente tem visto, ouvido, embora a gente precise se proteger de algumas coisas. Mas quantas coisas estão por vir, se nós estivermos vivos, nós vamos ver. Se não estivermos firmados na palavra, se não estivermos edificados na nossa fé, consolidados em Deus, não suportaremos. Porque as coisas que virão, que nós veremos, ouviremos, elas vão com certeza afetar a nossa alma. Mas o justo, ele não vive pelo que vê, ele não vive pelo que ouve, ele não vive pelo que sente, ele vive pelo que crê. O justo viverá pela fé. Então, eu creio que Deus tudo está sendo preparado para que o propósito de Deus se cumpra. O cenário mundial está sendo preparado. As coisas estão sendo colocadas no seu devido lugar, ou até mesmo sendo tiradas do seu lugar, para que de fato o propósito de Deus, a vontade de Deus se cumpra aqui na terra. E Deus vai levantar homens e mulheres que até mesmo nem temem a Ele, nem conheçam Ele na intimidade, mas Deus vai usar, Deus vai falar. Eu creio, porque se Deus falou com o faraó, com Nabucodonosor, meu Deus do céu. Então Deus vai falar com homens e mulheres e vai colocar homens e mulheres em lugares específicos.
E aí eu quero te perguntar uma coisa. Deus vai usar até mesmo ímpios, colocando em lugares estratégicos para que o propósito dele se cumpra. E Deus já nos colocou como igreja, como corpo de Cristo, nos nossos lugares de autoridades espirituais. O que eu e você temos feito para que isso esteja alinhado com o que Deus tem preparado? Porque Deus estabelece no mundo inteiro homens e mulheres para que o propósito dele se cumpra. A Bíblia diz lá em Provérbios 21, 21, que por meio da oração, o coração do rei é inclinado. Então, o coração do rei é como ribeiros de água, que o Senhor inclina como quer. Nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, já estamos estabelecidos no reino do Espírito e aqui na terra, somos autoridades espirituais. O que eu quero chamar sua atenção nessa noite é que, assim como Esther, ela se preparou, vamos ler essa passagem, abre aí em Esther. Aí na sua Bíblia, Esther é antes de Jó. Abre aí pra gente ler esse texto. Eu gostaria muito de ler vários textos com vocês, mas aí muita coisa a gente não vai conseguir ler. Mas olha só o que diz em Esther, capítulo 2, versículo 12. Vou ler esses versículos um pouco fora do contexto, né? Mas é só para que você entenda que Esther, ela teve que se preparar para se apresentar ao rei. Ela teve um tempo de preparo. Eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, temos recebido a palavra há anos. Temos sido ensinados há anos sobre princípios de relacionamento, sobre princípios de autoridade. A gente tem aprendido há anos como andar com Deus. Mas muitas vezes temos negligenciado a prática desses princípios e temos vivido no âmbito dos 5 sentidos. E estamos deixando de viver de fato naquilo que fomos chamados, que é no Espírito, pela fé. E aí eu quero ler esse texto porque fala assim, isso é lá no Antigo Testamento com a Esther. Esther capítulo 2 e versículo 12 diz: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e unguentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que se desejasse para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sobre as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, e não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha quando ela chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai eunuco, guarda as mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. E assim ela foi levada ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, e no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Eu e você temos disponível para o nosso preparo a palavra de Deus, o Espírito Santo, a unção de Deus, sabedoria. Nós temos tudo disponível. O rei, nosso rei, ele já nos deu tudo o que nós precisamos para nos preparar, nos capacitar e nos habilitar para esses últimos dias. E aí, eu pergunto para você, o que nós temos feito com tudo isso que o Senhor já nos deu? O nosso rei já nos forneceu tudo. Nós já nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a unção que ensina todas as coisas, nós temos uma igreja para congregar, embora nós não podemos estar agora no momento juntos, temos pastores, temos líderes,
Nós temos tudo disponível e pronto para cumprirmos o nosso papel aqui na Terra. É claro que quando você se depara com uma situação, dependendo do seu nível de fé e de posicionamento, você não consegue enfrentar aquilo. Aquilo te abate. Mas Deus nos chama nesses últimos dias para colocar em prática tudo aquilo que a gente já recebeu. Tudo aquilo que Ele já colocou dentro de nós por meio do novo nascimento. Deus já nos deu tudo o que precisamos para que possamos de fato cumprir nosso papel de autoridades espirituais. Se Deus usa um ímpio lá no mundão para cumprir o seu propósito, muito mais nós como igreja fomos redimidos, salvos, transportados para o reino de Deus, para estabelecer o propósito de Deus para a humanidade. Sabemos que nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, mas há um papel que eu e você devemos cumprir para que todos saibam que o Senhor é Deus e que há um propósito divino maravilhoso para a humanidade e para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um novo céu e uma nova terra. Amém? E eu quero encorajar você a se relacionar mais com o Espírito Santo, meditar mais na palavra, ter momentos de louvor, adoração e ações de graças. Deus não nos chamou para reclamar, para murmurar, mas quantas vezes eu também já reclamei, já murmurei. E aí a gente tem que reconhecer que isso é errado, que a gente está falhando, pedir perdão para Deus, se levantar e se voltar para os princípios da palavra. Deus tem um compromisso com a sua palavra, Deus não tem um compromisso com o que a gente acha, o que a gente pensa. Então, em nome de Jesus, eu quero encorajar você nesses dias, né? Que a gente não sabe quanto mais vão durar esses dias. E até mesmo que acabasse amanhã, ainda que o governo, ainda que o presidente falasse amanhã, está todo mundo liberado, cessou a pandemia, mas a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus não é só quando vem as adversidades. O nosso relacionamento com Deus, a vida cristã, não é só quando os problemas surgem, não é quando as guerras se levantam. Nós temos um relacionamento com Deus como um pai. Amém? E eu quero meditar com você nessa passagem também de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Vou ler esse texto todo, é muito lindo esse texto. Efésios 2, a partir do versículo 1, diz assim, e Ele vos deu vida. Quem nos deu vida? Jesus. Então, Jesus nos deu vida. E como nós estávamos? Aqui diz assim, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, aonde? Nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí o versículo 4 diz, mas os mais de Deus, né? Os mais de Deus é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. E nos fez o quê? E nos fez assentar juntamente com Ele. Deixa eu ler novamente o versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Olha o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para um propósito, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou antes da fundação do mundo boas obras para que eu e você andássemos nela. Para que nesses tempos vindouros, nesse século vindouro, todos possam saber que o Senhor é Deus. E que Deus ama a humanidade. E que Deus é misericordioso. Que Deus é amor. Mas, Zenaide, se Deus é amor, por que está acontecendo tantas coisas ruins? Por que é tanta tragédia, A Bíblia é bem clara, Deus deu ao homem a terra. O governo foi dado ao homem. E quando o homem pecou, ele perdeu o governo. Mas em Cristo Jesus, eu e você como igreja, como cristãos, temos o governo novamente. Então, aonde eu for, aonde você for, aonde nós estivermos, nós podemos estabelecer o governo de Deus como autoridades espirituais. Mas eu fico pensando, a igreja evangélica, né, não só no Brasil como no mundo, tem aumentado o número, né, de evangélicos e parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não mudam. Um dos fatores, a gente sabe que é porque vai se cumprir mesmo o que a palavra diz, né, que nos últimos dias o amor de quase todos vai esfriar, né, por conta do aumento do pecado. Mas, por outro lado, a gente entende também que nós como cristãos, como igreja, a gente não tem feito, não tem cumprido, não temos feito as boas obras que Deus já preparou de antemão. Porque a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não focar o nosso relacionamento com Deus naquilo que nós fazemos somente, mas naquilo que somos. Então, quem nós somos em Cristo Jesus? Então, quem nós somos como esposas, como mães? Os homens, quem vocês são como maridos, como pais? Os filhos, quem vocês são como filhos? Quem vocês são quando vocês estão longe dos olhos dos pais? Quem vocês são, onde vocês estão? Então, muito mais importante do que fazer, que faz parte, é o que nós somos. Amém? Então, a gente, triste, né? Lamentável isso, mas acontece de você ver pessoas, ou até mesmo você como cristão, ter algumas atitudes, algum comportamento que não condiz com aquilo que muitas vezes pregamos e que não está escrito na palavra. Mas eu quero te encorajar, porque a Bíblia diz que nós não devemos viver na prática do pecado. Se você e eu pecarmos, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, confessa o seu pecado. E Deus, Ele vai te perdoar. Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar a nós prosseguirmos, a nós seguirmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós antes da fundação do mundo. E eu e você só vamos saber disso se a gente cada vez mais estreitar nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra, pôr em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido, tudo aquilo que a gente tem sido ministrado, né? Pôr em prática para que a gente possa de fato ter experiências com o Senhor. Porque o fato de conhecermos sobre algum assunto, o fato de conhecermos sobre todos os assuntos referentes à nossa vida, isso não quer dizer nada. Faz parte ter conhecimento. É bom você ter conhecimento porque a fé começa com conhecimento. Mas se isso não se tornar uma realidade dentro de mim, nem de você, as coisas não vão mudar. Nem à nossa volta, e nem no que diz respeito ao mundo, ao momento que nós estamos vivendo. Então, eu quero também ler um outro versículo que está em Efésios, capítulo 3. Efésios 3, versículo 10 e 11. Diz assim, ó. Para que pela igreja, quer dizer, para que por mim e por você, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, eu e você podemos ser cooperadores com Deus. Nós podemos trabalhar junto com o Senhor nesses dias, para que de fato o propósito de Deus se cumpra
no que diz respeito ao mundo, à nossa família, à nossa vida, e a gente viva aquilo que Deus já preparou para nós antes da fundação do mundo. Amém? E aí, Zenaide, como que eu posso fazer isso? Você pode começar orando. Orando. A oração tem poder. A Bíblia diz assim, a oração de um justo pode muito os seus efeitos. A Bíblia diz que a nós foi dado autoridades espirituais. Jesus disse lá em Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu, e o que nós desligamos na terra é desligado no céu. Então você pode nesse período, não somente nesse período, quando tudo voltar, entre aspas, ao normal, ter uma vida de oração, ter uma vida onde você esteja em contínua oração, tenha os seus momentos a sós com Deus, mas que você também interceda, que você se coloque na brecha em favor da nação, em favor da sua família, da sua vida, em nome de Jesus, há poder na oração. Olha, a Bíblia, né, diz para nós em 1 Timóteo, né, que a gente deve orar pelas autoridades constituídas, né? E todos os dias a gente tem orado e intercedido, né, pelas autoridades políticas do nosso Brasil. Nós lá em casa particularmente temos esse hábito, eu e meu esposo, de nós orarmos todos os dias pelas autoridades políticas, as autoridades espirituais, né? Orar por aquelas pessoas que estão em lugares e posições onde ela pode ser um influenciador, ela pode trazer mudanças reais, né? E você pode fazer isso também todos os dias, interceda. A gente precisa entender o seguinte, como cristãos, a gente está aqui para fazer, como é que eu posso dizer, se colocar numa posição de depender de governo, depender do Estado. Não, nós dependemos de Deus, a nossa fonte é Deus. Amém? Não se iluda, não se engane, não é partido A, partido B que vai mudar as coisas. Quem estiver lá, nós temos que cobrir em oração, porque a oração tem poder e Deus vai cumprir o propósito dele. Amém? Agora, é claro, nós temos nosso papel como cidadãos dos céus e como cidadão da terra. Então, a gente tem o poder do voto. A gente, agora esse ano, talvez tenha eleição, não sei se vai ter. Eu e você, nós temos o poder do voto. Pense bem, busque conhecer, tenha discernimento. Depois não adianta reclamar. Então, a primeira coisa, ore pelas autoridades políticas, ore pelos reis, ore. Existem nações aí que o povo é oprimido, é escravizado. Vamos orar por essas autoridades. Em nome de Jesus, você pode fazer isso, independente de estar numa estrutura física, numa instituição. Você pode fazer isso aonde você estiver, na sua casa, onde você estiver. Outra coisa importante, ore por sua família. Esteja na brecha orando por sua família. Ore pelos pastores, pelos líderes espirituais. Quantos homens e mulheres Deus tem levantado na nossa nação para trazer palavra profética, palavra de alinhamento, palavra que traga a cada um de nós de volta aquilo que de fato nós somos. Porque nesses últimos dias tem muitas distrações, é muito entretenimento, é muita coisa para roubar nosso tempo e para nos tirar do foco daquilo que nós fomos criados, para nos tirar do objetivo, do propósito para o qual o Senhor nos estabeleceu como igreja, como cristãos. A gente precisa entender que a vida cristã, andar com Deus, se relacionar com Deus, não é para que somente nossos problemas sejam resolvidos. Existe um propósito maior, existe algo maior e que eu e você estamos envolvidos. Amém? Então, ore pelas autoridades políticas, ore pelas autoridades eclesiásticas, as autoridades espirituais, ore pelas famílias. Dentro da família, quem são as autoridades? O pai e mãe. Nós vamos fazer isso agora, quando formos encerrar a célula, vamos orar nesse sentido. Interceda, se coloque na brecha. E você, ore por você. Você sabe quais são as áreas da sua vida que precisam de ajuste, que precisam de alinhamento. Esse é um tempo de quebrantamento, de arrependimento. Em nome de Jesus. A Bíblia diz
que nós estamos, que o justo é como a aurora, né? Vai irradiando cada dia mais, a cada dia. E a gente precisa entender isso. Estamos todos no processo? Estamos, mas nós precisamos crescer, desenvolver. E desenvolvimento fala de algo interno. Crescimento é uma expansão, uma coisa externa, o crescimento, mas desenvolvimento, desenvolver a salvação é algo interno. Olha, eu quero compartilhar com vocês algo assim, para mim, não quero que vocês se escandalizem com isso, mas para mim tem sido uma benção esses tempos em casa. E olha que eu já sou do lar, hein? Eu não trabalhava fora, mas para mim tem sido uma benção esse período, aonde eu tenho tido um tempo, né, um pouco maior em pensar, em refletir, em estar orando em alguns aspectos, lendo alguns livros. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse tempo. É um tempo propício para a gente se avaliar, para a gente, né, se posicionar em Deus e procurar entender aquilo que Ele tem para nossas vidas, no que diz respeito à igreja, a cristãos, a família de Deus, o corpo de Cristo. Amém? Então, mais uma vez, interceda, se coloque na brecha todos os dias pelo presidente, pelo vice-presidente, todos os ministros, ore pelas autoridades espirituais, os pastores, os líderes. Deus estabeleceu na igreja 5 dons ministeriais: os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os mestres, os pastores. São dons ministeriais que Deus estabeleceu na igreja para a edificação do corpo de Cristo, para que a gente cresça espiritualmente, para que se desenvolva espiritualmente, para que a gente atinja a maturidade espiritual. Quando na Bíblia fala ser varão perfeito, não está falando de perfeição, está falando de maturidade, para que Deus possa de fato confiar a nós, como filhos maduros, coisas que talvez agora no momento Ele não possa confiar. Não é assim a gente faz com nossos filhos? Os nossos filhos até uma certa idade a gente dá algumas tarefas para eles, mas tarefas com mais responsabilidades a gente só vai dando conforme eles vão atingindo a maturidade. E com Deus é diferente. Então, e ore pela família. Gente, uma igreja forte, uma sociedade forte, depende das famílias. Se as famílias vão bem, tudo vai bem. Então, ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, né? Ore um pelos outros, medite na palavra. É possível viver mesmo mediante as adversidades, mesmo há momentos difíceis, até mesmo dentro do nosso contexto familiar, vivemos o melhor de Deus, os milagres de Deus. O que a gente não pode é querer dar uma mãozinha para Deus com as nossas mãos. Ou a gente pode ajudar em que sentido? Senhor, esse aqui, eu vou orar, vou me colocar na brecha, até que o Senhor trabalhe em fulano, ciclano, nessa situação, naquela situação. Amém? Então vamos orar nesse sentido. Eu espero que essa palavra possa ter te abençoado. Eu espero que você possa ter sido edificado e encorajado a prosseguir, né? Porque nós precisamos, de fato, nos preparar. Os dias vindouros não serão tão simples assim, né? Não serão. É bíblico, né? Não sei o que estou dizendo. Mas nós não devemos nos sentir intimidados, não podemos recuar, né? Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Maior é o Espírito Santo que habita em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? E nós estamos em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus, estão sentados com Cristo Jesus lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Acima de todo principado e potestade. Então esse é o nosso lugar. E Deus tem um propósito para ter nos colocado neste lugar. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que você fique com essa palavra. Eu quero mandar um beijo para o meu esposo, né, o Claudemir, para a minha Pia, os nossos filhos, né, o Lucas, Leonardo e a Letícia, para toda a minha família. A minha mãezinha, se estiver assistindo, né, a irmã Eurides, um beijo. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos alertado. Filhos, se levantem. Se levantem naquilo que eu chamei, naquilo que eu os coloquei, porque os dias serão difíceis, mas o justo, há promessas gloriosas para o justo. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos viverão a vitória. Amém? Então vamos orar? Que você feche seus olhos aí onde você está.
Curve sua cabeça e nós vamos fazer esse período de oração e de intercessão, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento precioso na sua presença. Queremos te agradecer porque cremos que o Senhor está despertando a sua igreja. O Senhor está levantando homens e mulheres, Pai, comprometidos com a sua palavra. Homens e mulheres, Pai, segundo o seu coração, cheios do seu Espírito, da sua palavra, para viverem o propósito do Senhor aqui na terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar, clamar ao Senhor em favor de todas as nossas autoridades políticas. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos o coração de cada autoridade política nas tuas mãos e segundo o teu querer o Senhor inclina. Pai, nós pedimos ao Senhor que levante na nossa nação homens e mulheres íntegros, honestos, comprometidos com a verdade, que temam ao Senhor para governar nossa nação, para administrar nossa nação com sabedoria. Concede a eles direções, fala com eles, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam cercados por homens e mulheres cheios do seu Espírito. E nós te pedimos também, Pai, que levante homens e mulheres e os coloque em posições de autoridade, para que o propósito do Senhor se cumpra, não somente sobre a nossa nação, mas sobre o mundo inteiro. Nós chamamos, Pai, a existência nesta noite, o cumprimento, Senhor, da tua vontade, do teu propósito sobre a nossa nação. Nós também oramos, Pai, pedimos ao Senhor que remova do nosso país, remova da nossa nação, todos os homens e mulheres que são corruptos, avarentos, egoístas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um dos homens e mulheres que estão constituídos de autoridades. Aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não têm um compromisso com o bem-estar do povo brasileiro, que eles sejam desraigados, que eles sejam tirados em nome de Jesus Cristo. Pai, também eu oro por todas as autoridades espirituais, homens e mulheres, que o Senhor os colocou como autoridades espirituais, Pai, no corpo de Cristo. Que o Senhor os abençoe com espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor ilumine os olhos dos seus corações, que eles recebam a revelação do seu chamado, da sua vocação no corpo de Cristo. Que o temor do Senhor venha sobre eles, que a santidade do Senhor venha sobre eles. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chamamos à existência um avivamento espiritual, a começar pelas lideranças eclesiásticas no Brasil e no mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a sua igreja, declaramos a sua noiva, liberta, livre de todo espírito de engano, filosofias mundanas, espíritos de religiosidade, carnalidade, frieza. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus de misericórdia, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Pai, em nome de Jesus, renova todos os líderes espirituais, que haja uma renovação física, Pai, emocional e acima de tudo espiritual. Pai, o Senhor conhece as necessidades de cada um dos Teus filhos que estão colocados como autoridade. Por isso, no nome de Jesus Cristo, nós os abençoamos aonde eles forem, que eles sejam guiados pelo seu Espírito, que eles sejam, Pai, em nome de Jesus Cristo, aqueles que farão a diferença no reino do Senhor aqui na terra. Nós declaramos em nome de Jesus que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade na nossa nação, na terra, em nome de Jesus Cristo. Oramos pelas famílias, Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa cada lar, abençoa cada esposo e esposa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que os homens, Pai, que os pais, os maridos, que eles venham ser o sacerdote dos seus lares, que eles venham ser autoridades espirituais dentro da sua casa, que eles sejam provedores, que eles amem a sua esposa como Cristo ama a igreja. Espírito Santo, essa obra é sua. Pai, abençoe as mulheres, concede-nos a sabedoria para que venhamos edificar a nossa casa, que nós venhamos honrar e respeitar os nossos esposos, que nós sejamos submissas segundo a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe os nossos filhos, em nome de Jesus. A sua palavra diz que os nossos filhos são herança bendita do Senhor, nossos filhos são descendência poderosa aqui na terra, os nossos filhos são uma bênção, o Senhor nos deu, o Senhor nos criou para a honra e glória do teu nome. Concede também aos filhos, Pai, a graça, a bênção de amar os pais, de respeitar, de obedecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Cristo, que toda a arma forjada do inimigo, toda a arma forjada do diabo contra as autoridades políticas,
contra as autoridades espirituais, contra a família, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor reine em nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. E declaramos nesta noite que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E cremos, Pai, cremos no que está escrito. A boa obra que o Teu Santo Espírito começou em cada um de nós, na sua igreja, na sua noiva, Ele é fiel, Ele é poderoso para terminar até o dia de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe. Que você tenha o sono dos justos. E se essa palavra te abençoou, se essa palavra te edificou, se você foi encorajado por essa palavra, eu peço que você curta, que você compartilhe, tá bom? Em nome de Jesus, e estamos juntos. Vamos servir ao Senhor nos dons que o Senhor nos deu, nos concedeu. Vamos ajudar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros, vamos nos amar, porque esse é o mandamento do Senhor. Então, um beijo no seu coração, uma boa noite, fica na paz.